Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Então, como eu já comentei com vocês anteriormente, a minha intenção é dedicar o segundo módulo do curso de eletrônica, reparo e reciclagem de placas eletrônicas, especificamente a fontes de alimentação, certo? Eu queria basear o nosso estudo inicial nessa questão das fontes de alimentação. Primeiro, porque nenhum circuito eletrônico funciona sem uma fonte de alimentação. Ponto. Seja ela uma bateria, seja ela uma tomada, seja ela uma fonte propriamente dito, um carregador, não importa. O circuito eletrônico, para funcionar, ele demanda uma fonte de alimentação. E no decorrer desse módulo, o que eu quero aplicar ao conhecimento de vocês? O domínio total de reparo na fonte de alimentação, seja ela da mais simples até a mais elaborada e complexa. Exemplo, uma fonte de computador, tá ok? Então, primeiro, detalhe importante. Muitas das vezes as pessoas não têm a visão além do alcance. Costumo sempre brincar com isso. Eu não estou ensinando você para consertar fonte de cliente. Não é isso. Estou fazendo um curso onde você vai pegar um computador com a fonte com defeito e você vai consertar para aplicar no computador do cliente. Não é isso. Se você achar que é isso, você não fixou aquela questão da lei Hermes Vidal. Lembra que eu falei lá no primeiro módulo? Se você não lembrar, revisa essa lei Hermes Vidal, que é aquela lei que diz que você substitui o componente por um novo e depois procede à reciclagem daquele componente. Tá bom? Então as fontes de alimentação hoje apresentam uma infinidade de defeitos e a reciclagem das fontes, ela pode ser uma fonte de conhecimento técnico para vocês. Se não fosse assim, eu não estaria fazendo. E também uma fonte de geração de renda. Eu vou ensinar a fazer inúmeros circuitos com alteração de fontes de alimentação de PC reciclada. Tá bom? Então, a explanação que eu queria dar para vocês em cima das fontes de alimentações. Primeiro, conhecer os componentes, diagramar, conhecer efetivamente, fazer a substituição dos componentes, identificação e especificar detalhadamente a função de cada componente e principalmente a função de cada circuito de uma fonte. Uma fonte de alimentação de PC é extremamente elaborada, certo? E nós vamos aprender a pegar da entrada até a saída e entender tudo isso, certo? É lógico que nós estamos iniciando na parte mais teórica. No entanto, mais adiante nós vamos estar passando para vocês desmontar e montar uma fonte de PC, uma fonte chaveada ou fonte comutada, como preferem os espanhóis. Tem aqui o exemplo da fonte, você olhando, já quero que você comece a se familiarizar com isso, identificando capacitores, identificando transistores, bobinas, indutores, transformadores. Muita gente boa se engana dizendo que a fonte chaveada de computador não tem transformador. É uma grande mentira, um grande engano, certo? O parâmetro para você saber se uma fonte é chaveada ou não é buscar transformador. Por exemplo, as fontes chaveadas de computador, hoje elas têm 2 até 3 transformadores, sendo que algumas mais modernas têm 2 transformadores só e um dos transformadores já foi substituído por um circuito integrado, ok? Então, te convido a iniciar esse módulo em fontes de alimentação, tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes.